Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Keila Catrine e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu descobri a minha gravidez aos 17 anos. Bom, tudo começou quando eu comecei a perceber que a minha menstruação estava atrasada e eu comecei a sentir coisas diferentes no meu corpo. Como minha barriga, ela tava meio inchada, meus peitos. E então eu comecei a passar mal. Como eu tinha tomado a pílula do dia seguinte, eu achei que isso não poderia acontecer. Então eu achei que por causa da pílula tinha desregulado, então não era nada. Mas mesmo assim eu comecei a conversar com o Gustavo. O Gustavo, pra quem não sabe, é o pai da minha filha, meu atual marido. A gente, enfim, conversa vai, conversa vem. Eu falando pra ele que eu tava sentindo o meu corpo diferente e tal. Então ele pegou e falou, olha, eu acho que você tá grávida. Só que, pra mim, aquilo não podia fazer assim, aquilo não fazia sentido na minha vida, na minha cabeça. Então, eu sempre negando, eu não acreditava nisso, então, tipo, enfim. Até que eu comecei, tipo, passar muito mal. Tipo, tava demorando muito pra minha menstruação descer. E quando desceu, tipo, acho que foi... ficou só uns 3 dias. E, tipo, muito estranho, aí acabou, e aí era isso. Tanto que por causa desses 3 dias eu acabei achando que eu não estava grávida. Então, acho que isso aconteceu 2 meses seguidos, veio essa coisa, mas, tipo assim, muito, tipo, diferente, sabe? Por exemplo, acho que foi com o intervalo de, 3 dias desceu, né? 3 dias ficou descendo. E aí, tipo, parou uma semana e logo na semana seguinte veio. E aí, tipo, né, eu achei, sei lá, deve ser alguma coisa por causa da pílula que eu tomei. Conversando com o Gustavo pegou e falou assim, bom, eu vou comprar um teste depois que eu passar da escola, depois que eu sair da escola, e eu te levo. Que a gente já ia se encontrar, a gente se via todo dia depois da escola. Quando eu fui fazer o teste, eu meio que, tipo, no nervosismo, deixei, tipo, abrir, assim, ele com tudo na pia do banheiro. E aí, tipo, ele meio que, sei lá, ele deu uns tombos na pia, e aí, antes de eu fazer o teste. E aí ele ficou estranho. Ficou com uma pecinha, eu consegui escutar, sei lá, alguma coisa tinha soltado naquela queda. Porque eu tava muito nervosa, tava tremendo e tal. Aí, beleza. Peguei, fiz o teste. Aí, apareceu um risquinho, tipo, né, um risquinho normal, negativo. Aí eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. No dia seguinte, eu fui catar o teste pra olhar. De novo, tipo, ai meu Deus, graças a Deus, isso não aconteceu. Aí tava lá, tipo, outro risquinho, mas bem claro. Só que dava pra notar ele. Então, se você já fez um teste de gravidez, você sabe que, tipo, isso é um positivo. Mas eu peguei e comecei a ler lá no... Eu peguei desesperada a bula e comecei a ler, tipo, né, não sei se chama manual, mas enfim. Comecei lá desesperada, aí ela tava falando, se passou de 10 minutos e o resultado alterou, tem que fazer um outro teste, porque não tá certo. Aí eu falei, meu Deus, viu? É negativo, e eu com isso na cabeça. Aí beleza, passou mais um tempo. E nada de descer, nada de regular nada, e os enjoos aumentando. Gente, eu não conseguia sentir cheiro de carne. Eu, tipo assim... na casa dos meus pais garagem no primeiro andar, no segundo andar é o quarto deles, e a cozinha, sala, banheiro. E lá, tipo, no terceiro andar mesmo, era o meu quarto e o quarto da minha irmã. Então, lá em cima era muito abafado. E quando meu pai cozinhava, ou minha mãe, enfim, qualquer pessoa cozinhava, o cheiro subia tudo lá pra cima. E eu passava muito tempo no meu quarto. Então, tipo, aquilo tava, nossa senhora, me sufocava aquele cheiro e eu passando mal. E eu nunca tive muito problema com isso. Eu sempre fui um pouquinho fresca, mas não tanto. Pra esse ponto que eu chegava e nossa, parecia que, sei lá, eu tava sendo intoxicada. Enfim, vocês sabem qual é a palavra que eu tô tentando falar. Meu Deus, eu tô muito nervosa porque eu tô falando muito rápido. Aí eu fiz o segundo teste e deu positivo. Só que eu não acreditei e falei, não é possível, deve ter dado alguma coisa errada. De novo. E aí eu peguei e falei pro Gustavo que era pra gente fazer outro. Então foi isso, aí eu peguei, aí ele comprou depois de um tempo também. E aí eu fiz. E aí já tava aparecendo lá, tipo, mais de 4 semanas, né? Pregnant, aí eu acho que tinha 4 Então, tipo, eu tava grávida e era mais de 4 semanas. Então, tipo...
Eu comecei a ficar desesperada que eu não sabia o que fazer. Na real, eu acho que eu fiz esse teste, esse último teste eu fiz sozinha. Que ele comprou e aí levou pra mim. E aí eu fiz, tipo, no outro dia seguinte, quando não tinha ninguém em casa, só tava eu e minha irmã se preparando pra ir pra escola. Tanto que eu acho que eu fiz esse teste, contei pra ela. Ou eu só fui contar pra ela no nosso almoço na escola, não tenho certeza. E eu fiquei muito desesperada. Foi aí que eu tive certeza e falei, caramba, tipo, veio um choque, só que eu não conseguia acreditar. Tanto que vocês vão ver que até o decorrer da história eu não acreditava. E eu sempre colocava, tipo, isso não é possível, isso não tá acontecendo. Não, eu não estou grávida. E, tipo, sabe, tinha todas as evidências. Eu passando mal, meu corpo mudando, os testes dando positivo e eu não acreditando. Depois de fazer esse teste, eu peguei e depois da escola o Gustavo foi pra minha casa. E aí a gente teve a certeza que a gente tinha que contar, né? Porque, tipo, foi muito seguida. Tipo, fiz o teste de manhã, no mesmo dia eu já falei pra minha irmã, porque eu não conseguia esconder e nem ela, tipo, ela percebeu que eu tava muito diferente. Eu tava desesperada, minha mãe tava no trabalho. E aí ela chegou. Eu vou resumir muito essa parte porque eu não gosto de contar. Minha mãe chegou, a gente contou pra minha mãe, a minha mãe desceu correndo, a gente não sabia pra onde tinha ido minha mãe e de repente eu só escuto a voz do meu pai me chamando. Tipo, Keila, desce aqui agora. E tipo, aí a gente sentou, conversou, etc. E nesse tempo, a gente continuou sem entender o que tava acontecendo. As reações foram muito diferentes do que eu imaginava. Mas, com o decorrer do tempo a gente vai entendendo. Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque se vocês quiserem saber como foi a reação do meu pai, da minha mãe, da Kailane, deixa aqui nos comentários que eu venho contar pra vocês. E o da minha família eu nem vou falar, dos meus parentes, eu nem vou comentar porque eu escondi a minha gravidez do Brasil e de algumas pessoas. Acho que de todo mundo do Brasil. Enfim, daqui não dava pra esconder, porque obviamente todo mundo ia ver a minha barriga crescendo. Mas até do pessoal da escola eu escondi. Isso é um papo pra outro vídeo. Então se você quer entender por que eu escondi a minha gravidez, ou como é que foi isso, tipo, de esconder a minha gravidez, então deixa aqui nos comentários que eu vou gravar outro vídeo contando isso pra vocês. Mas vamos lá. Depois de eu ter conversado com meus pais e tal, com meu pai e tal, minha mãe pegou e falou, tá, mas eu não acredito nisso, você vai ter que fazer um teste de sangue. Beleza, o que aconteceu? Acho que foi no dia seguinte, depois da escola, a gente pegou e foi pro centro da cidade, porque lá tem um hospital 24 horas. Chegando lá, tipo, gente, no meio do caminho, eu ficava, tipo, desesperada. O Gustavo, eu não falava muito inglês na época, aí o Gustavo e o amigo dele chegou lá e perguntou sobre exames de sangue e tal, pra teste de gravidez. E a secretária lá, né, do médico falou que não existia isso. E que se eu quisesse alguma coisa, eu teria que, tipo, entrar em contato com uma clínica pra poder marcar. Tipo, marcar uma consulta, algo assim. Aí, beleza, voltamos pra casa. Lembrando que aqui na Nova Zelândia, basicamente, eles acreditam muito, acho que hoje em dia, acho que no mundo inteiro, que se você fez o teste, é positivo, você tá grávida. Então, tipo, não tem essa, tipo, deu positivo, tem erro, entendeu? Pode ser que, tipo assim, eu acho que dá falso negativo, mas não dá falso, mas não dá falso positivo. Existem casos, obviamente, mas nesse caso não foi o que aconteceu. Então, como minha mãe tinha pedido, a gente foi lá pra tentar fazer o exame de sangue e não rolou. A gente pegou, ligamos pra um hospital, pra uma clínica, lá a gente marcou uma consulta e tal, tipo um clínico geral. Chegando lá, isso já passando os dias, né, que você tem que buscar e depois você ir. E aí, chegando lá, a doutora pegou e falou assim, ok, se você quiser a gente pode fazer outro teste, mas... lembrando que, peraí, nesse meio termo, já que, tipo, não podia fazer exame de sangue, né, não tinha esse exame de sangue, foi aparecendo. Não tinha esse exame de sangue, minha mãe comprou outro teste e eu fui fazer. E depois desse tempo, eu fiz o teste e tal, deu positivo. Depois de alguns dias a gente foi na clínica com a consulta marcada. Chegando lá na clínica, não lembro se era uma enfermeira ou se era a doutora, não lembro, acho que era uma enfermeira. Ela explicou pra gente que não tinha possibilidade de ter falso positivo e sim falsos negativos. Ela começou a explicar lá pra gente que, tipo, aqui eles não faziam exames de sangue por causa disso e tal. Aí ela perguntou,
vocês vão... Gente, eu tô resumindo muito essa história, vocês não têm noção, porque ela é muito longa, mas vamos lá. Vocês vão querer... Ok, um ponto. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui na Nova Zelândia o aborto é legalizado. Então vocês vão entender o porquê ela me perguntou isso. Ela pegou e perguntou, vocês vão querer manter a gravidez ou interrompê-la? Então ela deu essas duas coisas. E aí a gente falou que a gente ia permanecer com a gravidez. E nisso ela pegou e começou a falar, olha, então vocês precisam encontrar uma midwife. Pra quem não sabe, midwife é tipo uma obstetra do Brasil. A tradução correta, midwife, em português, seria parteira. Eu acho que é mais parteira mesmo do que, tipo, obstetra. Na real, eu não sei o que é um obstetra, eu nunca tive consulta com uma obstetra. Então, mas enfim. A midwife, ela que cuida do pré-natal inteiro e ela que faz parto. Então, talvez pode ser a obstetra. Gente, não me julguem, eu não tenho muito conhecimento sobre essa diferença, mas aqui eles chamam de midwife. E no Brasil é obstetra, só que é muito diferente, não é igual do Brasil, as coisas não são igual do Brasil, então, tipo, é muito diferente. Isso eu tenho base com a minha mãe, porque, né, enfim. Na primeira consulta com a midwife, a gente escutou o barulho, tipo, o coraçãozinho, né, e até isso eu não tava acreditando. Mas, enfim, basicamente foi assim que eu descobri minha gravidez. Com 4 meses, com 16 semanas, tá? 15 semanas. Pra minha ficha cair mesmo, eu acho que foi só depois que eu já tava começando a comprar as coisas pra Chloe. Porque, tanto que na primeira vez que eu fiz a ultrassom dela, eu ainda não tava acreditando. Tanto que eu peguei e falei assim, meu Deus, o que é isso? Mas isso não é meu, tipo, não, eu saí de lá, tipo, desesperada, falando, não, mas essa não é minha barriga, não tinha uma criança lá dentro. E tipo, cara, sabe, graças a Deus a Chloe veio perfeitinha, com muita saúde. Eu não quero entrar em detalhes, porque nesse meio termo todo, tipo, entre descobrir a gravidez, né, tipo, o começo de passar mal, tipo, né, as suspeitas e até eu realmente descobrir, ou até mesmo até depois de descobrir, foi um momento muito complicado com o lance de aceitação. Então, é outro tema para outro vídeo. E se vocês estiverem escutando barulho, é obviamente da minha baby Chloe e do pai dela, eles estão brincando enquanto eu gravo o vídeo. É isso, se vocês quiserem ver qualquer um desses vídeos, como foi a reação dos meus pais, por que eu escondi minha gravidez do pessoal do Brasil, e como foi esse momento, essas emoções que eu tive. Porque, gente, é muito estranho você ver que tem alguém crescendo dentro de você e você negar pra si mesmo. Porque era isso que eu fazia pra mim o tempo todo, porque eu não conseguia acreditar nisso. Muitas pessoas dizem que você estraga a sua vida quando isso acontece. Eu pensei, tipo, muito. Eu fiquei tipo, gente, vocês não tinham noção do quantos medos eu tinha durante essa gravidez. Minha gravidez não foi uma gravidez de risco. Ela foi toda saudável, mas a minha mente não estava preparada para aquilo. Então eu me negava muito a acreditar no que estava acontecendo. Mas foi como eu falei, isso é um tema para um outro vídeo. Se vocês quiserem saber sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gravar, vou trazer esse vídeo pra vocês contando como é que foi. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui, que é muito importante. E se você tá passando pela mesma situação pela qual eu já passei, sinta completamente à vontade em me enviar uma mensagem em qualquer uma das minhas redes sociais, estão linkadas aqui embaixo, que eu vou fazer o possível pra poder te ajudar conforme as minhas experiências. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.